tvverbo.com, programa Traduzindo o Verbo, o outro lado da moeda. Você nos acompanha também no YouTube, no Facebook, na redefm.com.br, todos os dias às 11 da manhã e às 18 horas. Nós estamos respondendo algumas perguntas e dando resposta a alguns ouvintes que nos acompanham também pelo rádio, pelo YouTube e também pela TV Verbo. Aqui nós vamos falar com o Geraldo. Ele não diz de que localidade ele é. Ele diz assim: olá, consegui este número por um vídeo postado na web. Tenho escutado o programa TV Verbo, via rádio, quando posso, e quero parabenizar o pastor Araújo. Toda honra, toda glória ao meu Senhor, ao meu Deus e Salvador Jesus Cristo, que segundo o Espírito Santo me ungiu para pregar boas novas aos mansos. No vídeo ele diz que podemos fazer perguntas, é verdade, qualquer pergunta. E ele diz: como lidar com a perda de uma pessoa? Perdi meu tio há 4 meses e sofro muito com isso ainda. Ô Geraldo, a sua questão é a questão que o mundo inteiro vive. A perda de um ente querido, de alguém que a gente ama, prestigia. Tempo maravilhoso, excelente, precioso. Alguém que divide conosco nossas lutas, preocupações, aflições e que também nos ama e que preenche muitas vezes a nossa alma com a sua presença. Um ente querido é uma preciosidade excelente que guardamos em nossa alma, nosso espírito, nosso coração, por toda a nossa vida. E com certeza nós consagramos esta pessoa e levamos conosco a sua memória por todo o tempo da nossa existência. Porém, a Bíblia nos ensina coisas grandíssimas e preciosas, e das quais nós devemos nos preparar. Você está sofrendo muito. Angústia, aflição, tristeza profunda. Você está sofrendo a ausência de alguém que te faz falta, com certeza, todos os dias, todas as horas, ou se não, 24 horas por dia. Isso desmotiva você, tirando a sua paz interior. E como você disse, sofrer a perda de uma pessoa querida, muitas vezes leva a pessoa até a depressão. Depressão, angústia e aflição, tédio. Muitas vezes você pode perder o seu ânimo por causa de alguém que você perdeu. Eu vou responder para você te contando um caso pessoal meu. Um caso pessoal meu. Eu amei alguém profundamente. Profundamente. Senti por essa pessoa, durante a minha vida, grande esperança. Queria tê-la comigo todo o tempo. Ficamos alguns anos sem nos ver. E o tempo passou, por volta aí de 8, 9, 10 anos, e eu tive notícia que essa pessoa faleceu. E ela havia falecido, presta bem atenção, com um câncer na cabeça. E quando eu tive a notícia, eu, pastor Araújo, tive a notícia, eu me choquei profundamente. Profundamente. E aquele choque
de ter sofrido a perda daquela pessoa que eu queria que ela estivesse comigo. Eu queria que ela estivesse comigo, vivendo comigo a glória desse evangelho, a palavra que eu vivo e prego. E eu sofri aquilo amargamente. Presta bem atenção. E comecei a viver a lembrança daquela criatura. Tudo que eu ia fazer eu lembrava dela. Daqui a pouco eu comecei a sentir uma dor de cabeça, meu amigo. Uma dor de cabeça impressionante. E aquela dor foi tomando a minha cabeça e eu comecei a tomar remédios. E comecei a me lembrar que aquela pessoa a quem eu amava tanto, ela havia morrido com câncer na cabeça. E aquela coisa foi tomando a minha mente, minha alma, meu espírito, meu coração, e foi me levando a uma tristeza sem precedente. Foi me levando a uma angústia, uma aflição, e aquela dor de cabeça foi aumentando. Aí eu perguntei, Espírito do Deus vivo, o que está acontecendo comigo? Eu perguntei. Por que essa dor de cabeça? Aí o Espírito me instruiu. Isso é um testemunho pessoal meu. Me instruiu. Que naquele exato momento, naqueles dias, eu estava carregando dentro de mim uma saudade muito grande. Saudade, a dor da ausência de alguém. Saudade causa profunda tristeza e traz melancolia. E de tanto aumentar aquela dor de cabeça, eu comecei a acostumar com ela. E daqui a pouco eu já estava admitindo que eu também estava doente. E que eu poderia até morrer com um câncer na cabeça. Como aquela criatura que eu amava tanto e tinha esperança que ela estivesse comigo. Então eu perguntei, Espírito do Deus vivo, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que está acontecendo comigo? Aí o Espírito Santo me falou, você recebeu uma seta, um dardo inflamado e que está impregnado na tua alma pela dor da saudade. Dor da saudade é? Então eu vou te explicar o que é a saudade. Você vai entender. Saudade é uma lembrança nostálgica, ao mesmo tempo suave, mas ela é sorrateira. De pessoas que amamos ou de coisas distantes ou extintas. A saudade, ela é acompanhada do desejo veemente dentro do nosso ser, nossa alma, nosso espírito, nosso coração e nosso corpo, de tornar a ver aquela criatura e possuí-la e tê-la veementemente. A saudade é um pesar profundo da ausência de alguém que nós amamos muito e queremos demais. A saudade, ela traz a melancolia, uma profunda tristeza e uma solidão doentia. Eu fui analisar como pregador e ministro da palavra, eu fui analisar o meu estado e descobri que a melancolia, meu amigo, como eu estou falando para você, é um estado mórbido de tristeza contínua e que leva à depressão. Melancolia traz o desgosto da perda, o pesar terrível, a tristeza violenta, é o estado mórbido, como se fosse uma doença mental, invadindo a nossa alma, caracterizada por uma depressão de um grau extremamente variável, que traz uma sensação de incapacidade e impotência e desistência da própria vida. Olha que coisa tremenda. Meu querido, ela traz um estado de fracasso, perda de interesse pela própria vida. E nessa perda de interesse pela própria vida, a pessoa vai à insônia e à tendência ao suicídio e ao delírio da autoacusação, em muitos casos. E a tendência ao suicídio tem quantas pessoas que até se matam para ir ao encontro de um ser amado que já partiu. E outras que não se importam de morrer também. Quantos casos a gente não ouve? O marido morre e a mulher morre de saudade logo depois. A mulher morre, o marido morre de saudade logo depois. Veja, nós temos casos importantíssimos de pessoas que se deixam morrer por causa da saudade, achando que vai encontrar a pessoa do outro lado e que vai resolver a questão.
Então o Espírito do Deus vivo, ele me consolou, ele falou, eu estou aqui, eu sou a vida contigo, mas você está com tanta saudade do outro que você me esqueceu. Oh, Espírito Santo, me perdoa. Sabe o que eu fiz, Geraldo? Eu fiz o que a palavra manda. Quer ver uma coisa? Salmo 146 fala assim, vamos ver. Salmo 146 fala assim. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu parei para pensar, que eu já tinha pregado e ensinado tudo isso. No livro de Jó, está escrito assim, Jó capítulo 7. Olha que coisa tremenda. Eu fui lembrar das minhas antigas pregações e vou te dizer o que foi que eu fiz para me livrar daquela saudade, daquela lembrança que estava me trazendo uma dor de cabeça imensa, e eu já estava até me conformando que eu estava doente com aquele câncer também na cabeça. E quantas pessoas não passam a sentir as mesmas coisas que o falecido sentia quando estava vivo? As pessoas não sabem o que é isso. Então vou levar você a entender. No verso 7, verso 9 diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Olha que coisa. Eu fui lembrando daquelas pregações. No capítulo 7, capítulo 14 agora, deixa eu ver se eu não estou errado. Verso 7, é isso mesmo. No livro de Jó, capítulo 14, verso 7, está escrito assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem é consumido. O homem, quando morre, ele é consumido pela terra, ou ele é cremado, vira pó, ele é consumido. Olha que coisa tremenda. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Então, do que adiantava a minha saudade? O que adiantava a minha saudade? Aquela pessoa partiu, ela não lembra mais de mim, ela está dormindo. Do livro de Eclesiastes, que veio depois do livro de Salmos, Provérbios, vamos ver se eu não estou errado. É Eclesiastes, capítulo 9. Eu fui lembrar das minhas antigas pregações e o Espírito me levou aqui, ó. Quer ver uma coisa? Verso 4. Que coisa tremenda. Verso 4, prestemos atenção, no livro de Eclesiastes, fala assim, verso 3, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Que coisa tremenda. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Por quê? Os vivos sabem que hão de morrer.
Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha que coisa tremenda. Os mortos não sabem que você está sentindo saudade. Os mortos não sabem que você está na melancolia. Os mortos não sabem que você está na depressão. Os mortos não sabem que você está numa tristeza tremenda, aflito, angustiado, com saudade. Ai. E você, quando ouve aquela canção, quer ver? Eu vou cantar uma canção para você aqui, Geraldo, que eu cantava muito no passado. E muitas vezes eu cantava e chorava. Eu fui um homem muito apaixonado, né? E ainda sou. Hoje eu sou apaixonado pelo Evangelho, sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Então eu cantava assim: saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre chorando, irei gritando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por teu carinho só um pouquinho do teu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem. É porque deixei quem eu tanto amei, não verei jamais. Meu amigo, eu não somente chorava e era carregado de uma demasiada melancolia, de uma tristeza profunda, como as pessoas que me ouviam também eram revestidas dessa saudade, dessa tristeza, e choravam amargamente. Porém, quando eu me converti, e assim como você está agora me ouvindo, Geraldo, você talvez possa compreender que quando uma pessoa morre, perecem os seus pensamentos. Vamos lá analisar a palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos lá, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Que coisa tremenda. Até o seu amor ou o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha que coisa tremenda. Então, a pessoa que parte, a pessoa que morre, ela não sabe que você está sofrendo. Ela não sabe que você está com saudade, com melancolia, com tristeza, com depressão, com angústia, com aflição. Sabe por quê? Ela está dormindo. Faça um teste. Você deita 10 horas da noite e acorda no outro dia, 6 horas da manhã. Você vê o tempo passar? Não. Quantos casos você ouve de pessoa que ficou em coma durante 10, 15, 20, 30 dias, um ano? A pessoa acordou e não viu o tempo passar. Assim é a morte natural do homem. Então, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27,
Hebreus 9, 27, Geraldo, fala assim. Olha que coisa tremenda. Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que coisa tremenda. Então morre o homem uma vez e vai dormir até o dia do juízo. Ele está dormindo até o dia do juízo. Então o homem que está dormindo, ele não sabe que a mulher que ficou, o filho que ficou, a mãe que ficou, o pai, seja lá quem for, ele não sabe que o sujeito está em estado de melancolia, estado de depressão, aniquilado nos seus sentimentos, abatido, em declínio sentimental, psicológico, espiritual, ele está em desalento, desânimo, esmorecido, ele já está também com o pé na cova. O cara que morreu não sabe disso, ele não tem entendimento, se pereceu os seus pensamentos, ele só vai acordar no dia do juízo. Isso é o que está escrito. Está escrito, e eu creio, se você crê assim, não fique na melancolia, saia desse estado mórbido de tristeza e de depressão, desgosto e pesar pela perda da saudade que você está sentindo por uma pessoa que não sabe o que você está passando. O que eu fiz? Então eu parei e fiz uma oração. Então ele disse, Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão, porque eu esqueci desta realidade. O meu amor foi tão grande pela perda dessa criatura e eu terminei esquecendo das coisas que eu aprendi. Pedi perdão ao Espírito Santo e disse em alto e bom som, Espírito da morte, que matou aquela criatura com um câncer na cabeça, eu te renuncio em nome do Senhor Jesus. Coloquei as minhas próprias mãos na cabeça e disse, sai da minha cabeça, espírito da morte. Sai, espírito da melancolia, espírito da saudade, da depressão, eu te renuncio em nome de Jesus. E foi orando. Quando eu terminei de orar, a dor de cabeça sumiu até hoje e nunca mais eu tive saudade. Nunca mais eu entrei em melancolia, nunca mais lembrei daquela criatura. Isso não quer dizer que eu não continuei amando ela. Isso não quer dizer que eu não continuei prestigiando cada vez que eu lembro, entendeu? Isso não quer dizer que eu odeio a criatura de maneira nenhuma, eu só renunciei àquilo que estava me prejudicando, que estava me impedindo de viver a alegria, me impedindo de viver o amor. Eu vivia melancólico, eu não chorava, talvez você também não chore, mas aquela tristeza que me acometia, eu renunciei ela da minha vida. Então eu te aconselho, você e a todos que estão me ouvindo, Geraldo, como lidar com a perda de uma pessoa? Perdi meu tio há 4 meses e sofro muito com isso. Então você já tem a resposta. Confira os textos que eu passei, medite, e se você quer ter uma vida feliz, renuncie à morte e a causa mortes que ele padeceu, renuncie à saudade, à lembrança, não é ofensa nenhuma, você continua tendo a memória dela viva, mas não vai sofrer, porque ele lá não está sofrendo, porque ele nem se lembra o que aconteceu, ele está dormindo, vai acordar no dia do juízo, assim como você também, e eu. Um abraço para você, até o próximo programa, continue ligadinho aí na tvverbo.com e no YouTube, no Facebook, passando para frente as informações desse programa, também na redefm.com.br, diariamente às 11 da manhã, às 8 horas. Você é o mais importante para Deus, vale mais do que todo mundo. Não deixe o teu coração te enganar. Viva a alegria do Espírito Santo agora. Um abraço e até lá.